de todas as dúvidas que chegam em nosso canal, certamente como estudar o Espiritismo está no topo da cadeia das indagações que as pessoas mais possuem dúvidas. De fato, é preciso ter os argumentos para responder a estas perguntas e a estas dúvidas. Você saberia dizer como estudar o Espiritismo? Se você não sabe, fique com a gente. Esse vídeo é para você. Vamos te dar 6 dicas poderosas para que você não se esqueça jamais de como estudar o Espiritismo. O Espiritismo, como doutrina, coloca o interessado em contato imediato com assuntos e coisas novas e muito, mas muito grandiosas. O seu conteúdo usa uma linguagem do século XIX, está de acordo com os costumes daquela época, e os seus critérios científicos estão em conformidade com a ciência vigente naquele século. Por isso, muitos interessados buscam um método, um roteiro para responder a esta pergunta: como estudar o Espiritismo? As dúvidas são muitas. Por onde começar? Eu já comecei, será que estou errado? O que posso fazer para estudar corretamente? O que eu estou estudando é Espiritismo ou não? Calma, nós temos essas respostas, mas o processo não é tão simples assim. É preciso, antes de responder a todas essas perguntas, responder uma outra que é fundamental, primordial, eu diria. O interessado sabe o que é o Espiritismo? Esse é um pressuposto para se começar o estudo. Parece um erro? Antes de começar, eu precisaria saber o que é o Espiritismo? Mas é claro que sim. Trata-se de um estudo prévio. Então, aqui você já tem a nossa primeira dica, o primeiro passo. O primeiro passo é saber o que é o Espiritismo. Diante da linguagem, dos costumes e da ciência do século XIX, que se encontram nas obras, e bem como pelo próprio conteúdo da doutrina dos Espíritos, é necessário vencer, primeiramente, os próprios preconceitos, ser imparcial no exame de tudo, meditar, avaliar, ponderar sobre tudo. O nosso segundo passo, a segunda dica, é que você seja imparcial e não preconceituoso. O conteúdo doutrinário do Espiritismo é vasto, extenso, complexo, por isso que é preciso meditar muito, avaliar com bastante calma e, claro, absorver conhecimento de muitas áreas. É necessário que todo interessado adquira conhecimento cultural e conhecimento científico. Esse processo acontece durante os estudos. O estudante sério percebe que ele possui mais dúvidas do que certezas. Isso faz o estudo parecer que não está sendo proveitoso. Muitos vão querer ficar pelo caminho. Então é preciso ter, e essa é a nossa dica para você, seriedade, perseverança. Esse é o terceiro passo. Precisamos ponderar. Respostas sensatas, será que são buscadas para ter o contato com ela de imediato? Não. As respostas sensatas, que são buscadas pelos estudiosos de qualquer ciência, assim como o Espiritismo, nunca chegam nelas bruscamente. É preciso ler, reler, questionar, meditar, avaliar, examinar tudo. Há, portanto, uma regra de ouro, fundamental. Os estudos precisam ter o que nós vamos chamar de espírito de sequência. Nossa quarta dica, quarto passo, é continuidade. O estudo pode ser contínuo, isto é, ele não estará estacionado num ponto, mas é preciso andar um pouquinho à frente. É preciso que se tenha frequência. O Espiritismo só pode ser estudado com a frequência habitual. Então, o quinto passo não poderia ser outro. Trata-se da assiduidade. Mas veja, qualquer conhecimento, para que seja proveitoso, depois que o interessado se dispõe a adquirir o conhecimento espírita, ele precisa ter uma visão de conjunto. Essa visão de conjunto
não se adquire à torto e à direita. É necessário que o estudo abarque todos os pontos que as questões foram ali colocadas. Então, o observador as examinará por todos os ângulos. E assim, o sexto passo para que o estudo seja proveitoso é que ele seja feito com profundidade. Para concluir, é preciso voltar àquelas questões iniciais. Todos nós estamos querendo saber por onde começar. Tem roteiro estabelecido? Sim, tem. Allan Kardec estabeleceu esse roteiro. E olha que isso já faz um bom tempo. Ele estabeleceu uma ordem de leitura. Quer dizer que há uma hierarquia para que nós possamos nos encontrar com o conteúdo doutrinário do Espiritismo. Para que cada um possa, de fato, obter um conhecimento genuinamente espírita. É indiferente como ocorreu o seu contato com o Espiritismo. Foi de forma direta? Foi de forma indireta? Como que você chegou? Isso pouco importa. Mas a pergunta que talvez nós faríamos seria: quem não seguir o roteiro de Allan Kardec estará errado? O fato não é esse. A pergunta deveria ser outra. O estudo do Espiritismo somente começa quando o roteiro estabelecido por Allan Kardec é seguido à risca, porque ele é o autor das obras. Para você também conhecer o pensamento de Allan Kardec, você tem que seguir aquela ordem que ele propõe. O problema, então, não está no certo ou errado. O problema é, começou ou não a estudar o Espiritismo? O Espiritismo é o conteúdo das obras arroladas naquele roteiro estabelecido por Allan Kardec, simples assim. O Espiritismo é a ciência filosófica dos espíritos. A doutrina espírita, ao seu turno, é o conteúdo dessa ciência, que foi codificada por quem? Por Allan Kardec. Então, quem estuda o Espiritismo, estuda esse e não outro conteúdo. Quem sabe o que é o Espiritismo, começou a estudá-lo. Quem não sabe, ainda não começou. Isso independe do contato direto ou indireto, bem como do tempo que você possua de contato com aquilo que pensa ser a doutrina espírita, bem como o Espiritismo. Você está ainda se perguntando, se questionando, qual é esse roteiro? Eu te falo agora. O roteiro para estudos das obras encontra-se no item 35 do capítulo 3, segunda parte do livro dos médiuns. Ali os interessados encontrarão, conforme o próprio Kardec esclarece, noções preliminares sobre o Espiritismo, estudando as obras na seguinte sequência. O que é o Espiritismo? Ano de 1859, autor Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, autor Allan Kardec. O ano é 1860, segunda edição, 1019 questões. O Livro dos Médiuns, autor Allan Kardec, ano 1861. E ali, para finalizar esse item 35, as revistas espíritas de janeiro de 1858 a abril de 1868. Após isso, Allan Kardec lançou mais 3 obras na seguinte sequência, e nós então entendemos que para se apropriar do conteúdo da doutrina dos espíritos, é necessário estudar essas obras depois que já se tem conhecimento das demais mencionadas em O Livro dos Médiuns, da seguinte maneira: o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, 1863. O Céu e o Inferno, Allan Kardec, 1865. E, por fim, a Gênese, autor Allan Kardec, 1868. Com isso, pessoal, a gente termina aqui deixando para você 6 passos poderosos para que você saiba como estudar o Espiritismo. E, por fim, a ordem hierárquica das obras e do conteúdo da doutrina espírita, para que você fique, de fato, um estudioso que tem conhecimento das noções preliminares
do Espiritismo e do conteúdo da doutrina dos Espíritos. E, claro, se você quiser ultrapassar as noções preliminares, estudar profundamente, mais de uma vez, cada uma dessas obras. Eu fico por aqui e encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!